E aí, vamos estudar a lição? Bem-vindos ao novo trimestre, aliás, o último trimestre deste ano. O tempo, voou, minha gente. E você tem aproveitado cada dia do conteúdo da lição da Escola Sabatina para aprender mais, para crescer na graça e também para compartilhar o conteúdo com todas as pessoas. E bendito seja o nome do Senhor por tua vida. Muita gratidão da minha parte para contigo por você estar participando desta rede de compartilhamento do conteúdo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Que Deus continue te usando, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. O conteúdo deste trimestre, deste novo trimestre, trata de 3 grandes e importantes assuntos, 3 grandes temas: vida, morte e eternidade. Presta só atenção, porque a lição deste trimestre começa falando sobre a origem do mal. A primeira semana, a partir de hoje, é sobre a origem do mal. Uma rebelião em um universo perfeito. Se era perfeito, como teve então uma rebelião? Se tudo era perfeito, como é que se originou o mal? Que perfeição é essa que de repente faz brotar a existência do mal? E se Deus é o Criador de todas as coisas, teria ele também criado o mal? E se ele não foi o criador do mal, não poderia ter impedido o surgimento deste mal? São perguntas que responderemos na lição desta semana. Então fica ligado, devora o conteúdo todos os dias. E o texto como ponto de partida, o texto principal de hoje é Isaías capítulo 14, verso 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Uma referência clara ao anjo caído, que nós conhecemos muito bem quem é. Ei, existem cosmovisões. O que é cosmovisão? É a maneira como a gente enxerga os fatos que estão ao nosso redor. Nós, servos de Deus, nós, estudantes da palavra, temos a cosmovisão bíblica, ou seja, a nossa lente para enxergar tudo que está ao nosso redor. Nosso filtro é a palavra de Deus. Outras pessoas possuem, por exemplo, a lente, a cosmovisão da mitologia grega. Não, meu modo de entender as coisas é a partir do modo como a mitologia grega propõe para mim. O que a mitologia grega propõe para a origem do mal? Que o mal surgiu no dia em que a Pandora abriu a sua caixa. E todos os males existentes dentro desta caixa contaminaram então o planeta. A caixa de Pandora, segundo a mitologia grega, é a explicação para a origem do mal. Isso não nos traz todas as respostas por um motivo muito simples. E quem foi que colocou o mal dentro da caixa de Pandora? Se ela o mal contaminou o mundo a partir do que havia dentro da caixa, quem foi que colocou este mal dentro da caixa originalmente? Ou seja, não temos uma resposta através da mitologia grega, mas quando utilizamos a lente da cosmovisão bíblica, a lente bíblica para enxergar as coisas, temos uma resposta, exatamente o que propõe a lição desta semana: uma rebelião em um universo perfeito. E você percebe que o anjo se rebelou contra o Senhor diante do governo celestial do nosso Pai e, consequentemente, começou a questionar sua autoridade, sua justiça, sua bondade, seu amor. Colocou na mente dos anjos dúvidas sobre a fidelidade de Deus para com suas criaturas, que Deus não estava revelando toda a verdade, que ele não era participativo na administração do governo, como por exemplo, Satanás, vira Deus criando o ser humano e não foi consultado para isso, ele que era um anjo de luz, um anjo de destaque, um dos líderes do céu, se achou injustiçado e começou a questionar a autoridade divina como sendo esta injusta. É o princípio de toda a rebelião, e o alicerce para tudo isso é exatamente o orgulho ferido, é exatamente o egoísmo, ou seja,
Por que que as coisas não giram em torno de mim? Por que que eu não fui consultado? Por que que eu não fui credibilizado? Foi criado a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E por que não foi criado a minha imagem, minha semelhança? Olha os questionamentos deste anjo que levou então à origem do mal, o surgimento de uma rebelião. E obviamente você conhece o relato de Apocalipse capítulo 12, quando diz a partir do verso 9 que houve peleja no céu, que Miguel e seus anjos pelejaram, e aí o grande conflito estava estabelecido, e aí ele foi expulso do céu. Na cosmovisão bíblica, esta é a origem do mal. Por que Deus permitiu? Por que Deus não anulou isso instantaneamente e permitiu esses desdobramentos que nos atingem até hoje? São respostas que obteremos ao longo da lição deste trimestre. Você observa que, de acordo com a revelação bíblica, o mal se originou através de uma rebelião no céu. E aqui na terra, o mal se origina através da queda de Adão e Eva. Ei! O mal se originou, mas Deus não ficou de braços cruzados. Ele esteve provendo meios para resolver o problema do pecado. A cruz é a resposta de Deus para o maléfico pecado. O pecado é ruim, é trágico e proporciona morte, mas Deus deu a resposta para que o ser humano pudesse ter privilégio à eternidade, à vida eterna. Então, louvado seja o nome do Senhor, que não permitiu que o mal tomasse conta e que nós não tivéssemos mais esperança. Ele nos deu esperança. Por isso, vamos orar neste momento agradecidos e pedindo sabedoria para entendermos esse assunto tão importante ao longo dessa semana. Muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor viu a origem do mal, mas não o deixou sem solução. O Senhor nos apresenta a solução para o fim de todos os males, através do sacrifício de Cristo. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus.